Eles disseram para você seguir o caminho seguro. Estudar, arrumar um bom emprego, manter a cabeça baixa e esperar que um dia tudo dê certo. Mas, e se tudo isso for só parte de um roteiro que mantém você preso exatamente onde está? A verdade é que enquanto você escuta conselhos genéricos, os verdadeiros vencedores estão jogando um jogo completamente diferente, e em silêncio, à sombra, seguindo códigos que ninguém ousa ensinar. Não é sobre ter sorte. É sobre enxergar o que a maioria ignora. E se eu te dissesse que os ricos, os que realmente chegaram lá, não falam abertamente sobre o que os levou ao topo, mas deixam pistas escondidas no comportamento, nas decisões, no modo como vivem? Sabe por quê? Porque esses códigos não estão nos livros que te indicaram, nem nas frases prontas que viralizam por aí. Eles estão nos detalhes, no modo como pensam, como agem, como observam o mundo. Enquanto uns tentam ser notados, eles estudam em silêncio. Enquanto uns buscam aprovação, eles buscam evolução. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje, em Os Códigos Nunca Revelados. Aquilo que ninguém te contou. O que você nunca aprendeu na escola, nem mesmo nas palestras motivacionais convencionais. Prepare-se para abandonar o senso comum. Este vídeo não é sobre conselhos bonitinhos. É sobre acordar para uma nova realidade. Uma que pode ser dura de aceitar no começo, mas libertadora quando você entende o jogo. É sobre abrir os olhos e perceber que sucesso não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar diferente. Os ricos não seguem o rebanho. Eles estudam os bastidores. Eles agem estrategicamente. Eles veem o que ninguém vê. E você está prestes a enxergar isso também. Então, se você está cansado de promessas vazias, de fórmulas que não funcionam, de ouvir sempre os mesmos discursos e continuar no mesmo lugar, este é o seu momento. Hoje, você vai aprender a observar, a modelar e a executar com consciência. Vai entender que copiar não é imitar, é decodificar, adaptar e aplicar com inteligência. Você não precisa inventar nada. Precisa apenas reconhecer os padrões que funcionam e começar a jogar o jogo certo. E agora, eu te desafio, ignore o que disseram para você até hoje. Esqueça a voz dos que nunca chegaram onde você quer estar. Observe quem venceu, copie o comportamento e mergulhe comigo na jornada que vai revelar os códigos ocultos por trás da verdadeira riqueza, e não a do dinheiro apenas, mas da mentalidade que transforma vidas. Desde pequenos, somos condicionados a seguir um roteiro. Um padrão. Um modelo que promete segurança, estabilidade e sucesso no final do caminho. Mas será que esse roteiro ainda funciona? A verdade, que poucos têm coragem de admitir, é que ele foi criado para formar seguidores, e não líderes. Enquanto isso, os verdadeiros jogadores do jogo da vida seguem por trilhas alternativas, silenciosas, quase invisíveis para quem só olha para onde todos apontam. Você já se perguntou por que tantas pessoas fazem tudo certo e mesmo assim vivem frustradas, endividadas, limitadas? Não é por falta de esforço. É por falta de visão. O sistema nos empurra para pensar pequeno, aceitar pouco e nunca questionar. Nos fazem acreditar que enriquecer é questão de sorte ou herança, enquanto escondem os códigos que realmente fazem a diferença. E muitos desistem antes mesmo de começar, sem perceber que estão presos numa ilusão cuidadosamente fabricada. Os ricos e os que realmente conquistaram algo significativo e raramente falam tudo o que sabem. E não é por maldade. É por estratégia. Eles entendem que o conhecimento mais valioso é aquele que se conquista pela observação e pela prática silenciosa, não pelo discurso vazio. Eles sabem que o verdadeiro poder está nos bastidores, não no palco. E é exatamente isso que você precisa começar a enxergar se quiser jogar no nível deles. Você precisa começar a questionar tudo. Por que você trabalha tanto e ainda sente que não sai do lugar? Por que parece que alguns conseguem dobrar o tempo, multiplicar oportunidades e transformar ideias em ouro, enquanto outros vivem na estagnação? A resposta está no código. Não aquele ensinado nas escolas, mas aquele que se transmite nas entrelinhas das atitudes, da mentalidade, da forma de agir diante da vida.
Ignorar o que te dizem não é sobre rebeldia. É sobre sabedoria. É sobre entender que os conselhos comuns levam a resultados comuns. E se você quer resultados extraordinários, precisa de estratégias fora do padrão. Você não precisa de mais esforço. Precisa de mais clareza. Mais leitura de cenário. Mais inteligência de execução. Porque os ricos não agem por impulso, e eles agem por cálculo, por padrão, por método. E tudo começa por um simples ato: observar. Silenciar o barulho externo e prestar atenção em quem realmente chegou onde você quer chegar. Esqueça as palavras. Foque no comportamento. Foque no que eles fazem quando ninguém está olhando. Porque é aí que os códigos são revelados. E essa é a primeira chave para reprogramar sua mente e começar a trilhar o seu próprio caminho rumo ao topo. Enquanto a maioria corre atrás de resultados imediatos, os ricos jogam um jogo de longo prazo. Eles sabem que o verdadeiro sucesso não acontece da noite para o dia, e ele é construído em silêncio, com movimentos calculados, paciência estratégica e decisões que a maioria não teria coragem de tomar. Eles não vivem buscando aplausos. Vivem buscando evolução. E essa é a diferença entre quem apenas trabalha duro e quem conquista o topo. Esse jogo invisível não está estampado nas redes sociais. Está nas escolhas feitas quando ninguém está vendo. Está na rotina, no foco, no tipo de conversa que alimentam, nas informações que consomem. Os ricos não se distraem com barulho. Eles operam em silêncio. Enquanto você tenta provar valor para os outros, eles investem em se tornar valiosos para si mesmos. Eles entendem que reputação é o que falam de você, e mais identidade é o que você constrói quando está sozinho. Um dos maiores segredos é que os ricos não buscam apenas ganhar mais, e eles buscam pensar melhor. Eles trocam impulsividade por estratégia. Trocam entretenimento por conhecimento. Não é que eles não se divertem. É que sabem que o prazer real vem da liberdade, e a liberdade vem do domínio sobre suas decisões. Por isso, planejam, priorizam e protegem seu tempo como se fosse ouro, e porque é. Talvez você não tenha aprendido isso antes porque ninguém te ensinou a pensar como um investidor de si mesmo. A escola ensinou a decorar. A sociedade ensinou a seguir. Mas ninguém ensinou a questionar, a observar padrões, a identificar oportunidades onde os outros só veem riscos. Os ricos fazem isso com maestria. Eles não apenas vivem o presente, eles moldam o futuro com cada escolha feita hoje. Quer jogar o mesmo jogo? Comece mudando sua lente. Ao invés de perguntar quanto custa, pergunte quanto isso vale. Ao invés de dizer eu não posso, diga o que eu preciso aprender para poder. Essa mudança sutil de perguntas abre portas que você nem sabia que existiam. Porque quem faz as perguntas certas vive respostas poderosas. E os ricos são mestres em perguntar melhor, pensar melhor e agir com precisão. O jogo invisível é real. E se você não está jogando, está sendo jogado. Está servindo de peça no tabuleiro de alguém que entendeu as regras antes de você. Mas a boa notícia é que a partir do momento que você enxerga isso, não tem mais como voltar ao estado de cegueira. O despertar já começou. E agora, você está prestes a conhecer os códigos que sustentam esse jogo silencioso e como aplicá-los, um por um. Existe um motivo pelo qual a maioria nunca acessa os círculos onde o verdadeiro poder circula, porque os códigos que dão acesso a esses espaços não são divulgados e são descobertos. Eles não estão em posts motivacionais, nem nos cursos mais populares. Estão escondidos nas entrelinhas da vida daqueles que construíram impérios começando do zero. São comportamentos, atitudes e formas de pensar que passam despercebidas para quem vive no piloto automático. O primeiro código é: o mundo recompensa quem age com convicção, não quem espera permissão. Os ricos não esperam alguém dizer o que fazer. Eles estudam, tomam decisões, testam. E, se erram, aprendem mais rápido do que a média. Essa autonomia de pensamento não é arrogância, é responsabilidade pessoal em estado puro.
Enquanto os outros perguntam: será que vai dar certo? Eles perguntam: como eu faço dar certo? É essa a mentalidade que vira o jogo. O segundo código é brutalmente honesto: não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que sabe. Quantas pessoas inteligentes você conhece que não saem do lugar? Conhecimento sem aplicação é apenas peso. Os ricos sabem disso. Por isso, tudo que aprendem já é imediatamente convertido em ação. Eles não colecionam ideias. Eles constroem resultados. Esse código elimina a procrastinação e ativa o que realmente move a vida e execução. Terceiro código: tempo é mais valioso que dinheiro, porque dinheiro você recupera em tempo, não. Por isso, os ricos compram tempo. Delegam, automatizam, eliminam distrações. Eles entendem que cada minuto desperdiçado com o que não gera valor é uma oportunidade de crescimento jogada fora. E essa consciência os torna seletivos com tudo, com quem falam, o que assistem, com o que se envolvem. Porque o foco não é luxo, é necessidade para crescer. Quarto código: ambiente é mais forte que força de vontade. Os ricos se cercam de estímulos que impulsionam, não que drenam. Eles evitam pessoas negativas, lugares que os puxam para baixo, hábitos que destroem a energia. Porque sabem que ninguém vence uma guerra cercado por sabotadores invisíveis. Quer crescer? Mude o ambiente. Este código transforma não só resultados, mas o nível de clareza com que você enxerga a vida. E o último código, e talvez o mais poderoso: os ricos não tentam parecer ricos, e eles constroem riqueza real. Enquanto muitos compram status, eles compram ativos. Enquanto uns vivem para impressionar, eles vivem para evoluir. Não se distraia com aparências. Os códigos revelados aqui não são para quem quer aplausos, são para quem quer liberdade. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe algo que se recusa a aceitar a vida mediana como destino. A verdadeira riqueza começa na mente. Antes de ser visível no extrato bancário, ela se constrói silenciosamente nos bastidores do pensamento. E é exatamente aí que mora o maior abismo entre quem vive de salário e quem vive de lucros, na forma de pensar. Os ricos enxergam o mundo por uma lente diferente. Eles treinaram a mente para ver oportunidades onde a maioria vê obstáculos. Eles não perguntam por que eu. Eles perguntam por que não eu. Eles entendem que cada pensamento cria uma realidade. Por isso, vigiam o que pensam com o mesmo rigor que outros vigiam o que comem. Eles sabem que alimentar a mente com medo, dúvida e escassez é o mesmo que alimentar o corpo com veneno. Por isso, cultivam uma mentalidade de abundância. Não porque o mundo seja fácil, mas porque já entenderam que o mundo responde à energia com que você se coloca diante dele. A mentalidade de riqueza é proativa, não reativa. Enquanto a maioria espera o momento certo para agir, os ricos criam o momento. Eles entendem que não existem garantias no jogo do sucesso, mas existem padrões, e quando você os reconhece, pode se mover com confiança, mesmo diante da incerteza. A coragem deles não vem da ausência de medo, mas do domínio sobre ele. Eles sentem, mas não param. E essa é uma das maiores chaves da virada. Outro ponto crucial: eles pensam em escala. Enquanto muitos trocam tempo por dinheiro, os ricos trocam inteligência por impacto. Eles pensam grande. Não no sentido de ostentação, mas de construção. Onde um vê uma venda, eles enxergam um sistema. Onde um vê um cliente, eles enxergam uma comunidade. Eles não querem apenas ganhar, querem criar algo que continue gerando mesmo enquanto dormem. Isso é pensar como rico. E a mentalidade deles não negocia com desculpas. Eles assumem responsabilidade radical. Se algo deu errado, eles olham primeiro para si mesmos. Nada de culpar o governo, a crise ou o azar. Eles sabem que essa postura de vítima só paralisa. Por isso, mesmo diante das maiores quedas, eles se levantam mais rápidos. Porque já entenderam que o fracasso não é o fim, é apenas parte do processo de lapidação. Por fim, há algo sutil, mas poderoso: os ricos não se comparam,
se inspiram. Eles não medem o próprio valor com a régua alheia. Em vez disso, usam os grandes como referência, não como ameaça. Eles estudam, aprendem e adaptam. Sabem que a única competição real é com o próprio potencial. E é essa mentalidade que cria resultados extraordinários, porque onde há clareza, há direção. E onde há direção, há conquista. Existe um equívoco perigoso que impede muitas pessoas de evoluírem em acreditar que imitar é algo negativo. Que observar e modelar o comportamento dos bem-sucedidos é falta de autenticidade. Mas a verdade é que toda excelência nasce da referência. Ninguém começa genial. Todos aprendem com alguém. E os que vencem mais rápido são justamente os que sabem onde mirar e o que absorver. Os ricos entendem isso. Eles não copiam pessoas, decodificam comportamentos. Quando você observa um milionário acordando cedo, estudando, treinando, planejando o dia, isso não é coincidência. É padrão. Um sinal de código. Um comportamento repetido porque gera resultado. E é aí que está o segredo, e não se trata de vestir a mesma roupa ou usar os mesmos jargões, trata-se de entender o que está por trás das decisões, o que guia o foco, como filtram oportunidades, como pensam sob pressão. É um estudo silencioso que molda uma nova versão sua, dia após dia. Os ricos são leitores de padrões humanos. Eles prestam atenção em gestos, em palavras, em reações. Eles identificam o que funciona e adaptam. E isso exige humildade e inteligência. É entender que você não precisa reinventar a roda, e você precisa entender como ela gira e para onde está indo. Quando você aprende a observar com atenção, começa a perceber que os verdadeiros códigos estão nos detalhes, o jeito de conduzir uma reunião, a forma de ouvir, a calma antes de responder. E aqui vem uma das maiores chaves: os ricos não precisam ser os mais talentosos, e eles precisam ser os mais ajustáveis. Eles adaptam comportamentos que funcionam, descartam o que não serve, e constroem uma identidade poderosa baseada em consistência, não em imitação vazia. Por isso, não há vergonha em modelar. Vergonha é viver abaixo do seu potencial por orgulho ou ignorância. Copiar por fora é vazio. Decodificar por dentro é estratégico. Quando você começa a agir como os ricos agem, e mesmo sem ainda ter os resultados deles, algo muda dentro de você. Sua identidade se transforma. Porque o cérebro não distingue entre o que você é e o que você repete com intenção. E aos poucos, aquilo que parecia distante começa a fazer parte da sua rotina. Você deixa de admirar e começa a caminhar ao lado. Porque o que separa o aprendiz do mestre é a disciplina de aplicar o que se aprende. Então, sim, observe os ricos. Estude seus hábitos. Analise suas rotinas. Copie comportamentos que geram impacto. Mas faça isso com consciência, com discernimento, com estratégia. Porque você não está imitando. Está reprogramando. Está ajustando seu GPS interno para o destino certo. E quando você começa a andar na frequência certa, o mundo responde diferente. Os códigos se revelam. As portas se abrem. E o impossível começa a parecer natural. O caminho da transformação é solitário. À medida que você evolui, começa a perceber que o ambiente ao seu redor não muda na mesma velocidade. E é aí que muitos voltam atrás. Porque crescer incomoda. Sua mudança começa a ser vista como ameaça por quem parou no tempo. E se você não estiver blindado mentalmente, será puxado de volta para a média, para o conforto, para a dúvida, para o que é aceitável. Os ricos sabem disso. Por isso, constroem uma muralha invisível em torno da própria mente. Blindagem mental não é se isolar, é saber filtrar. É entender que nem toda opinião merece sua atenção. Que nem toda crítica vem de quem construiu mais do que você. O mundo está cheio de conselhos baratos vindos de quem nunca se arriscou. Os ricos escutam menos e observam mais. Não porque se acham superiores, mas porque sabem que foco é mais valioso que popularidade. E onde há foco, há progresso. Onde há progresso, há
há resistência. E onde há resistência, é preciso ter blindagem. Uma das maiores fortalezas que os ricos constroem é a convicção interna. Eles não se movem ao sabor das emoções do dia. Eles têm princípios, têm uma visão clara, têm um plano. E isso não significa que não duvidam, mas sim que não se rendem à dúvida. Blindar a mente é ter disciplina para continuar mesmo quando os aplausos cessam. É manter a rotina quando o entusiasmo some. É confiar no processo mais do que no resultado imediato. Outro ponto essencial é a escolha dos vínculos. Os ricos sabem que não é possível crescer rodeado por vozes que não acreditam em evolução. Por isso, selecionam com quem andam. Evitam energia pesada, conversa rasa, mentalidade negativa. Não por elitismo, mas por proteção. Eles sabem que a mente é como um campo fértil, e se você não cuidar do que planta, vai colher ervas daninhas. E a única maneira de cultivar grandeza é eliminando o que sabota em silêncio. Essa blindagem também exige controle emocional. O rico treina a mente para não reagir, mas para responder. Ele não explode com qualquer comentário. Ele não se sabota por uma falha. Ele entende que a jornada exige resiliência emocional, clareza mental e maturidade. E isso só se constrói com prática. Com leitura. Com silêncio. Com decisões conscientes. É uma armadura invisível que ninguém vê, mas que protege tudo que está sendo construído. No final, você perceberá que a verdadeira liberdade não é apenas financeira, é mental. É poder acordar e escolher seus caminhos sem precisar de aprovação. É olhar nos olhos de quem desacreditou e saber que você venceu, sem precisar dizer uma palavra. É seguir firme, focado, em paz. Essa é a blindagem dos que chegaram lá. E agora, ela começa a se formar dentro de você. A partir daqui, não existe mais a desculpa da ignorância. Você já viu os códigos. Já entendeu que os ricos não são diferentes por sorte, mas por escolha. E o que separa quem apenas assiste a vídeos como este e quem muda de vida com eles é simples: decisão. Não uma decisão morna, que evapora ao fim do dia, e mais uma decisão que queima por dentro. Que redefine prioridades. Que muda rotas. Essa é a virada de chave. Entrar para o grupo dos que jogam para vencer não exige fama, contatos ou dinheiro. Exige mentalidade, intenção e ação. É preciso começar a agir como se você já estivesse nesse grupo. Não é arrogância, é identidade antecipada. Os ricos não esperaram se tornarem milionários para pensar como milionários. Eles pensaram como milionários antes, e foi isso que os tornou milionários. A identidade veio primeiro. Os resultados, depois. Você precisa inverter a lógica do mundo e antecipar sua evolução. Talvez ninguém ao seu redor acredite em você. Talvez você mesmo ainda esteja aprendendo a acreditar. Tudo bem. A maioria dos grandes começou exatamente assim. O que fez a diferença foi o compromisso silencioso que assumiram com eles mesmos. A decisão inabalável de que não importa quanto tempo leve, não importa o tamanho da jornada, eles não vão parar até construir a vida que merecem. E é isso que você precisa decidir agora. A virada de chave acontece quando você para de buscar atalhos e começa a construir fundamentos. Quando você entende que riqueza de verdade é construída por dentro, antes de aparecer por fora. Quando você foca menos em parecer bem-sucedido e mais em ser bem-sucedido, e em silêncio, com consistência, com coragem. Esse momento transforma o curioso em comprometido. E só os comprometidos chegam lá. Mas atenção, e ninguém vai bater na sua porta para te entregar isso. Ninguém vai te dar permissão para mudar de vida. É você, consigo mesmo. Você, diante do espelho. Você, decidindo que está farto da média. Que não quer mais sobreviver. Que quer conquistar, construir, multiplicar, transcender. E isso exige mais do que desejo, e exige posicionamento. Porque a partir do momento que você se posiciona, o mundo começa a te tratar diferente.
Agora a pergunta que fica é: você vai continuar apenas assistindo, ou vai usar esse conhecimento como combustível para a maior revolução da sua história? Os códigos foram revelados. Os comportamentos estão diante de você. A mentalidade foi destravada. O jogo está em campo. E se você quiser, ele também pode ser seu. Eles te ensinaram a seguir o caminho tradicional. A estudar, trabalhar duro, esperar a sorte torcer para um dia a vida recompensar. Mas você começou a perceber que algo não encaixava. Que os verdadeiros vencedores não estavam seguindo esse mesmo roteiro. Que enquanto o mundo gritava para você se conformar, existia um grupo em silêncio, construindo, crescendo, vencendo, sem pedir permissão. Hoje, você viu que os ricos não vivem sob as regras da maioria, e eles escrevem suas próprias. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de visão, posicionamento, mentalidade. Eles não reagem ao mundo e moldam o próprio mundo. Eles não esperam a chance perfeita e criam a oportunidade dentro do caos. E mais do que tudo, eles não tentam parecer, e eles são verdadeiros, comprometidos, disciplinados, inabaláveis. Você aprendeu que copiar não é repetir, é decodificar. Que observar não é invejar, é estudar. Que assumir o controle da sua vida exige coragem para nadar contra a corrente. E que a mentalidade de riqueza começa muito antes do dinheiro. Começa quando você decide que não aceita mais viver aquém do seu potencial. Quando você percebe que a única diferença entre eles e você é a decisão de agir. E talvez o maior código revelado neste vídeo não tenha sido falado com palavras, e mais sentido entre as entrelinhas. Aquele impulso interno, quase silencioso, que diz: é a sua hora. A hora de sair do modo espectador e entrar em campo. De trocar o um dia pelo agora. De parar de apenas admirar o sucesso alheio e começar a escrever a sua própria história. Porque ninguém vai fazer isso por você. E porque você já esperou tempo demais. Então, se algo dentro de você despertou hoje, não o ignore. Alimente isso. Essa chama, por menor que pareça agora, é o que pode incendiar a transformação da sua vida inteira. Lembre-se, os grandes começaram assim. Um vídeo. Um clique. Um código que virou chave. E uma nova vida que começou antes mesmo do mundo perceber. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te cutucou por dentro, se ele ativou algo aí dentro do peito, não deixa isso morrer. Curte o vídeo, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo com uma palavra: despertei. Esse será o seu sinal de compromisso. Não comigo, mas com você mesmo. E lembre-se, a próxima versão da sua vida começa exatamente agora.